Eu venho te dizendo há muito tempo que não gosto de conversar com você. Eu não gosto do que você fez. Isso não me faz te querer. A vida que essa mãe estava construindo termina num instante quando ela desaparece, deixando amigos e familiares apenas se agarrando à esperança. Ela estava perseguindo seu sonho, algo que vejo na TV e agora você está vivendo. Ainda havia a esperança de que ela estivesse viva, e essa era a principal força motriz, tentar encontrá-la. Você está me assustando. Parceiro, você está me assustando. Alô? Era como receber pistas diretamente da boca da Tiffany sobre o que deve ter acontecido com ela. Oi, como vai a senhora? Você está bem? Sim. O que está acontecendo? Eu não posso dizer nada, eu não posso. Por que você não pode dizer nada? O que eu ia fazer, né? Moço, operadora K90 e 135. Qual sua emergência? Sim, minha mãe está desaparecida há mais de 24 horas. Você não teve contato com ela? Ela me mandou mensagem ontem, mas era por volta de meia-noite, então eu estava dormindo. Depois disso, ninguém soube dela. É o início da primavera de 2021 e Tiffany Foster Starks, de 35 anos, não foi vista, nem deu notícias por mais de 24 horas. Ela nunca apareceu para a aula na Georgia Military College, onde estudava justiça criminal. Ela não entrou em contato com seus filhos nem com suas irmãs. É natural que seus entes queridos estejam preocupados. No dia 1º de março de 2021, Tiffany Nicole Foster saiu de seu apartamento no Creekside at White, na Lakeside Way, para fazer compras. Ela enviou uma mensagem de texto para a mãe, que foi a última do seu celular. No dia 2 de março, a senhorita Foster não compareceu à sua aula na faculdade. Mais tarde, naquela noite, o desaparecimento dela foi comunicado a esta agência. Ela é uma pessoa gentil e amorosa, linda por dentro e por fora. Ela é mãe de 3 filhos. Ela é minha melhor amiga. Isso devastou nossa família. Como você pode imaginar, nenhuma criança deveria se preocupar com o paradeiro ou a condição da mãe. Minha neta me ligou e disse que a mãe dela não tinha voltado para casa. Algo simplesmente me disse para ligar para a polícia. Isso foi em Nuna? Ok, quantos anos tem sua mãe? Tipo, uns 30 e poucos. Você sabe qual era a última roupa que ela estava usando? Ela estava muito estressada. Ela dirige algum tipo de carro? Sim, ela estava dirigindo um Nissan Altima. É a primeira vez que ela some? Sim. No dia 5 de março, a senhorita Foster não apareceu no trabalho para o seu próximo turno agendado. No dia 11 de março de 2021, a senhorita Foster perdeu um voo para o Texas. Uma policial foi até o apartamento deles no Lakeside Apartments e fez o registro inicial. Eles conversaram com Reginald Robertson, que era o namorado e noivo da senhorita Foster na época. Eles começaram a conversar com a mãe dela e também com sua melhor amiga para determinar exatamente onde ela estava. Quando cheguei lá, a polícia já estava lá e eu estava muito atordoada e confusa e não sabia o que fazer. E foi como um pesadelo mesmo. Eu estou pensando, bem, talvez ela esteja cansada de vocês ou algo assim, sabe? Talvez ela queira sair e ter um dia só para ela, porque ela valorizava muito o autocuidado e gostava de ter seus dias e passeios desse tipo. Então eu pensei, bem, talvez ela só tenha ido tirar férias e decidido deixar vocês ou algo assim, e que ela voltaria, tipo, eu não... Demorou um pouco, acho, para eu realmente pensar, tá, alguma coisa deve estar errada agora. Reginald era chamado de Reggie. Então, de acordo com ele, ele estava lá com as crianças. Ela saiu para fazer compras. Isso foi em algum momento da manhã. A polícia precisa determinar, será que ela saiu por vontade própria? Tipo, será que ela decidiu que já não aguentava mais ou só precisava de uma pausa e vai voltar? Ela tem 4 irmãs e uma mãe. Tipo, você tem 3 filhos, então você não vai simplesmente abandonar seus filhos. Ela nunca deixaria os filhos dela sozinhos, sem supervisão e sem avisar nada para nenhum de nós. Ela gostava de estar nas redes sociais. Quando você vê ela nas redes sociais, tem fotos dela. Ela sempre faz pose e sorri. E tudo isso parou.
Ela queria trabalhar na polícia. Ela valorizava muito a educação. Ela queria comprar uma casa para ela e seus filhos. E era nisso que ela estava focada. Sim, ela definitivamente era uma batalhadora. Vi ela em vários empregos e pensava, o que você não consegue fazer? Quando ela entrava na sala, podia estar todo mundo quieto ou algo assim. Mesmo que você estivesse fazendo alguma coisa, ela falava algo engraçado e começava a rir alto. Aí todo mundo olhava e acabava rindo também. Sim, ela consegue fazer você rir. Você pode estar no seu melhor momento ou no pior. Tiffany consegue te tirar disso. Sim, o riso dela é contagiante. Era tão alta, e aí ela jogava a cabeça pra trás, era realmente uma alegria estar perto dela. Na época, Tiffany trabalhava no departamento do xerife do condado de Henry como agente penitenciária. Ela também trabalhava fazendo segurança para diferentes empresas. Ela era uma mulher forte. Ela não era do tipo que aceitava as coisas calada ou de cabeça baixa. Ela tinha uma melhor amiga com quem falava todos os dias, várias vezes ao dia. Ela fazia o que podia pela família e pelos filhos e, meio que mantinha tudo funcionando para eles. Tiffany tinha um histórico de relacionamentos meio conturbado. O relacionamento dela com o ex-marido era conturbado às vezes, mas eles conseguiram manter uma amizade mesmo depois do fim do casamento. Tiffany e Reg, na verdade, se conheceram em um centro de transição ou prisão onde ela era agente penitenciária. O relacionamento evoluiu para algo romântico e eles acabaram, você sabe, morando juntos em um apartamento aqui no condado de Coweta. Tiff nunca contou pra gente como conheceu ele. Nós fizemos nossa investigação, mas, a gente deixava ela viver a vida dela porque não queríamos que ela pensasse que estávamos julgando ou algo assim. E ela parecia estar feliz. Quando eles se conheceram, os filhos se deram bem, parecia uma grande família feliz. De fora, ele parecia bem legal e estávamos tentando dar uma chance para ela. Ela tinha acabado de sair do divórcio, para se encontrar e dar a ela a chance de ser feliz. Ele ia, aos passeios, ele levava os filhos dele. Acolhemos ele porque queríamos que ela fosse feliz. Semanas antes do público sequer ouvir sobre o desaparecimento de Tiffany, os detetives já estavam conversando com o noivo dela, então com 44 anos, Reginald Robertson, também conhecido como Reggie. E teve algo daquela conversa anterior que chamou a atenção. Ele compareceu voluntariamente para o teste do polígrafo e concordou em conversar com os detetives. Agora, o que estamos fazendo aqui hoje? Hoje faremos um teste do polígrafo, acho que você vai perguntar. Eu não sei, acho que se eu tiver qualquer conhecimento de onde minha namorada está, ou o senhor... Senhor Smith, você não está preso, estou certo? Quando os policiais chegaram, estávamos ocupados e as crianças se preparavam para a escola. Acordamos tarde e tive que pegar o carro. Ela disse, pode ir, vai você. E então, ela só saiu para resolver algumas coisas e tal. Então, inicialmente, a linha do tempo simplesmente não fazia sentido em relação a quando ela saiu, por que ela saiu, se ela saiu para resolver coisas, se ela saiu no veículo que você sabe era o único veículo dela, o veículo novo dela. Quantas horas você dormiu ontem à noite? Eu não sei, só que eu não posso dizer. Talvez... 4. Ele é o melhor. Só estou preocupado com minha noiva, onde ela está. Você o perdeu de vista na segunda-feira. Quando foi isso? Segunda-feira. Não. Eu estava lá das 12 até mais ou menos 12h30. Eu, ela e a filha estávamos juntos. Ela ficou perto da porta. Precisei ir ao banheiro e perguntei à filha, onde sua mãe foi? Ela respondeu, não sei. Ela era cheia de energia, aproveitava qualquer chance para sair correndo e fazer as coisas mesmo assim. Porque tá bom. Ela também precisava comprar algumas coisas no mercado. Então quero dizer, imaginei que ela fosse sair para resolver as coisas dela, comprar mantimentos e fazer o que precisasse. Você realmente sabe onde a Tiffany está agora? Não. Você sabe de fato onde está o Altima da Tiffany agora? Não. Como na mesma escala. Eu não sei. O polígrafo foi um pedido simples que você sabe, se ele não tivesse nada a esconder, se ele estivesse disposto a cooperar com as autoridades, então fizesse o teste do polígrafo, o que poderia ajudar a estabelecer se ele tinha sido ou não sincero até aquele momento. Você já ouviu alguma coisa da Nissan? Não, ainda não. Estão rastreando o carro agora, tudo bem?
Você assiste a entrevista dele com a polícia que foi feita depois do teste do polígrafo. Ele está meio relaxado, né? Ele está meio descontraído, meio agindo como se tudo estivesse bem. E do que vocês estão falando? E se fazendo um pouco de desentendido, eu diria. Esqueça a ligação. Há inconsistências na sua história. Que horas você a viu pela última vez na segunda-feira? Eu não estava olhando o horário. Eu não sei. Eu diria algo entre 11 e 2, 3 ou 12. Eu não sei, algo por aí. Quando você registrou o relatório original, disse que era por volta de 7h30 ou 8 horas. Ok, achei que ainda era mais de manhã. Agora já é entre meio-dia e 1h. E também entre 11 e 3. Seja mais específico, Rich. Eu disse isso. Era mais do que de manhã. Era... Porque foi quando eu saí para levar as crianças para a escola. Para onde você foi depois de deixar um deles na New High School? Voltei para casa. Então, a gente se vê lá? Sim. Ela estava lá. E a filha dela também estava lá. Onde você estava quando Tiffany foi embora? No banheiro. Há quanto tempo vocês juntos? Cerca de 8 anos ou 9 anos. O condado de Coweta é uma comunidade menor. É uma comunidade rural e fica no sul. As pessoas geralmente são agradáveis, cordiais. Esse é o comportamento das autoridades policiais nessa comunidade. E, na verdade, durante a entrevista, é assim que eles começam. Fale-me sobre o Sr. Scott. Eu não sei, só sei que é o Sr. Scott. É só isso que eu sei. E ele tem comprado para ela um monte desses presentinhos baratos, né, sabe? E ainda coloca $300 no bolso dela ao mesmo tempo. E você deu para ela 5 cartões presente, todos de mais de $100. Eles ainda conversam todo dia. Ela afirmou que só estão brincando. Tudo bem, se você diz. Eu não sabia disso. Isso é tudo que eu sei. Eu sei que ele trabalha lá naquele emprego onde eles costumavam trabalhar. Então, Scott era alguém do passado da Tiffany que você sabe, ela afirma que era um amigo. Red, obviamente, achava que havia algo, você sabe, mais do que amizade. Esse relacionamento, não temos nenhuma informação que sugira que era algo além do que ela deu a entender nas conversas que tiveram. Sabemos que houve algumas pessoas com quem Red teve, você sabe, relações enquanto estava com Tiffany. E, portanto, houve alegações de infidelidade de ambos os lados. Reginaldo, agora é a hora de... Se você tem algo a ver com o desaparecimento dela, ou se sabe onde ela está, porque você falhou pra caramba no teste do polígrafo. Não, vou te dizer porque falhou. Foi por não dizer a verdade. Eu não sei onde ela está, não estou mentindo. Ele, claro, disse. Bem, eu não sei porque eu teria falhado no polígrafo. Sabe, posso fazer de novo? Talvez eu só estivesse nervoso. Reginald disse que Tiffany saiu por vontade própria no carro dela. A mãe de Tiffany conseguiu dar à polícia algumas informações sobre a natureza do relacionamento deles e meio que deu o pontapé inicial para a investigação. Para começar a ver isso menos como uma mulher que foi embora por vontade própria e começar a olhar pela perspectiva de que alguém fez algo com ela. Certo. Eu não sei onde ela está. Com quem ela está saindo? Eu não sei. Você ficou todo irritado com ela e bateu nela? Não, nunca peguei aquela madeira antes. Reed está saindo com alguém? Só me diga se sim. Com quem você está se envolvendo? Não é da minha conta, mas eu... Foi exatamente isso que ele me perguntou. Porque eu vou verificar algumas coisas. Não, eu não tô saindo com ninguém. Você ligou pra ela depois que ela saiu? Ela não vai sair comigo. Mas você ligou pra ela? Eu liguei pra ele. Eu sei que leva tempo. Eu ligo. Sobre o que vão brigar. Só estão juntos há 3 anos, entende? Parece pouco tempo. Sabe, a gente fica indo e voltando e sem se falar sobre o que a gente vai brigar. Sabe, isso traz tudo isso à tona. Eu te atualizo quando terminar. Quando você diz que pode se atualizar com alguma coisa, quero dizer, com outro homem... Matar, te contar? Falando de um homem ou algo do tipo, te envolver em algo. Quando a polícia interroga alguém, eles sempre vão perguntar sobre a natureza do relacionamento. E ele foi aberto sobre alguns dos detalhes preocupantes. Ele admitiu que eles discutiam. Então, Reginald Robertson explica aos investigadores que quando ele e Tiffany entrava nessas discussões, eles conversavam através das crianças,
Mandavam mensagens como diga isso para sua mãe, diga isso para Reggie, em vez de conversarem como adultos. Elas tinham um relacionamento muito contencioso. Eu não sei se Tiffany realmente estava sendo infiel ou se ela estava envolvida em flertes inadequados ou conversando com outras pessoas sobre seus sentimentos. Elas não estavam totalmente comprometidas uma com a outra durante todo o relacionamento, e isso definitivamente era um ponto de discórdia para ambas. Ou ela disse que nada está acontecendo, mas dá pra ver que tem algo errado. Somos diferentes agora. Quer ver meu celular? Algo assim. Te prometo que isso não é algo que alguém diga de verdade. Estou dizendo que você precisa ser honesto. Não pode afirmar isso e depois negar que ficou irritado naquele dia quando... Olá, o quê? E aí, beleza? Adeus. Então... Mas não a ponto de você fazer isso. Não, quero dizer... É pequeno. Que tinha... Eu estive beijando isso. Quero dizer, estou escondendo alguma coisa. Se eu soubesse, saberia onde ela está. Acho que você sabe mais do que diz. Eu não sei. Você acha mesmo que eu passei esses últimos dias tentando descobrir onde está o carro? Se eu soubesse onde está o carro... Já vi pessoas fazerem isso antes. Acho que ele estava fazendo o que achava que precisava fazer para que a polícia não o visse como uma pessoa de interesse. Aqui está o plano, cara. Não culpo ninguém, mas ela está desaparecida. Já faz 8 dias que ela sumiu. E você falhou no teste do polígrafo. Não está nada bom. Eu sei que isso está te desgastando, porque a mulher que você ama não está por perto. E você vai ter que se esforçar para me provar que não fez nada com ela. Vamos recapitular. Certo, há acusações de infidelidade e traição. Mas não há nada que indique que Tiffany foi ferida ou sequestrada. Não há cena de crime. Sim, o carro dela está desaparecido, mas não há evidências de luta dentro do apartamento. Neste momento, não há provas suficientes para acusar Reggie, especialmente pelo desaparecimento de Tiffany. Tudo pode ser um mal-entendido, já que as evidências não dizem muito. Mas isso mudaria mais tarde naquela tarde. A Nissan possui um sistema de rastreamento que foi ativado e localizou o veículo exatamente. Não havia nenhuma evidência de que tivesse ocorrido uma luta no carro ou qualquer ato de violência. Do ponto de vista forense, o carro estava bem limpo. Agora ele foi encontrado a cerca de 48 quilômetros de onde ela mora, em College Park, Geórgia. Dentro do carro, eles encontram a bolsa dela e o cartão de crédito. Esses já são indícios por si só, porque isso significa que provavelmente não era alguém que só queria roubar as coisas dela ou ter acesso ao dinheiro dela. Teriam levado o cartão de crédito. Quando a polícia foi até a Godby Road, eles conseguiram imagens de câmeras de segurança e conseguiram realmente identificar quando o carro dela foi deixado lá no meio da noite, nas primeiras horas da manhã, do dia 2 para o dia 3 de março. Você pode pensar, ótimo, identificamos as duas pessoas e o caso está encerrado. Bem, neste caso específico, o vídeo realmente não é útil para identificar as duas pessoas. Qualquer um que assistir pode dizer, não faço ideia de quem são essas duas pessoas. Como isso pode ajudar a polícia? Agora, eles sabem que ao menos duas pessoas têm relação com o carro. No início, eu senti uma sensação estranha ou que não estava recebendo a atenção que eu queria e precisava. Mas eu sempre, ligava ou ia até o escritório do xerife para conversar com os detetives. E nós saíamos investigando por conta própria, para ajudar a trazer Tiffany de volta para casa. Nós tínhamos uma equipe de busca, chamava-se A Procura de Tiffany. Nós saíamos, distribuíamos panfletos, fazíamos buscas por todas as áreas aqui por perto. Então, os lugares por onde ela passou, nós estávamos sempre procurando e distribuindo panfletos. De dia, de noite, com chuva, chuva congelada, neve, o que fosse. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. Eu estava ansiosa e meu espírito simplesmente não me deixava descansar. Ainda havia a esperança de que ela estivesse viva, e essa era a principal força motriz, tentar encontrá-la. Mais uma semana se passa. Ainda não há sinal de Tiffany. E olha, Reginald Robertson não tem ajudado muito os investigadores até agora. Mas agora ele afirma que tem uma pista. Me conta, irmão, o que está acontecendo?
Você quer dizer que sua esposa está desaparecida? Sim. E alguém chamada Lisa ligou dizendo ser parente. Falei com eles, liguei para os caras. Alguém disse isso. Disseram que a viram no Walmart. Vim correndo para cá. Ele acelera na rodovia dizendo que sua noiva desapareceu e recebeu uma dica de que ela foi vista. Agora está indo rápido para lá para ver a situação. Então, provavelmente, houve centenas de dicas que as autoridades receberam no início dessa investigação. Tinha gente por todo o estado da Geórgia dizendo que tinha visto a Tiffany e as autoridades, justiça seja feita, investigaram cada uma dessas dicas. Cada uma delas era uma pista falsa. Por que não avisou a gente também? Acabei de pegar a estrada, só pensando. Ficarei 15 dias, só tento chegar lá. Não, eu entendo. Eu não sei de nada. Eu só fico sentado aqui todo dia, só esperando. E não ouço nada. Ninguém sabe de nada. Então acho que estou só levando a vida. Acho que isso foi só ele inventando alguma coisa na hora para dizer naquele momento para a polícia, para justificar que estava correndo porque estava tentando seguir uma pista. Ele está extremamente nervoso e fica na defensiva, mesmo quando tento fazer uma pergunta normal. Ele também não está sendo muito aberto com as informações. Então, Tiffany já está desaparecida há mais de 3 semanas. E é aqui que voltamos àquela coletiva de imprensa de 23 de março sobre o desaparecimento de Tiffany. Isso indica que o caso é mais urgente do que pensávamos. E em determinado momento, foi oferecida uma recompensa por informações sobre o desaparecimento dela. Ela chega a até $60 mil. Há algumas evidências que foram encontradas que levam a crer que algo aconteceu no carro. Pode ter havido algum tipo de crime. Quando vemos isso na TV, achamos que nunca acontecerá conosco. Eu jamais pensei que estaria aqui falando pela minha irmã. Quando foi a última vez, senhor, que o senhor teve notícias dela e contou para Evan sobre o que era isso em relação a ela? Quando ela saiu de casa, ela deixou eu e a filha dela em casa. Nós não a vimos. Pelo que sabemos, ela só ia sair para resolver algumas coisas e fazer umas tarefas. E ela vai voltar. Simples assim. O apelo dele diante das câmeras é tão falso. Essa não é a atitude de alguém que está preocupado com o bem-estar ou com o paradeiro da noiva. Isso foi robótico, foi frio. Isso para mim foi um grande momento porque ele não queria estar ali. Ele basicamente foi meio que coagido a estar ali pela família. Ele não queria falar. Se ele não fala, fica ainda pior para ele. Após a coletiva, os investigadores pedem nova reunião com Reginald Robinson. E sim, neste momento, ele parece geralmente cooperativo, mas tem algo nele que parece estranho. Você conversou com alguém ou alguém que pudesse dar alguma pista sobre isso? Eu sei que você foi parado na outra noite na rodovia. Você disse que estava conversando com pessoas e tentando encontrá-la. Pode me dizer com quem falou para eu acompanhar tudo isso? Não vou me meter em encrenca com tudo isso acontecendo. O que está acontecendo com você? Tem algo pesando no seu coração, não é? Porque eu sou assim agora. Quem sabe além do que já sabe? Quem é essa pessoa? Mostre o caminho certo, Richard. Acho que talvez ela esteja brincando ou algo assim. O que você acha que aconteceu com ele? Eu não sei. Estou pensando que talvez ela esteja brincando e indo a algum lugar para encontrar alguém ou alguma pessoa e depois voltar. O que te faz pensar isso? Sim, eu descobri que ela já saiu algumas vezes. Eu nunca soube disso. Com quem você ia transar por aí? Eu preciso saber. Depois da coletiva de imprensa no dia 23, ele começa a conversa, mas depois começa a se fechar. Ele fica emotivo. Ele sai para o corredor. Ele tenta ganhar tempo. Você disse que não poderia se meter em muitos problemas. O que é isso? Talvez eu possa te ajudar com isso. Fale. Reggie. Você não parece velho. Eu gosto de ser chamado de velho agora. O que é nu? Tá bom, quando podemos conversar de novo depois que você se recompor? Tudo bem. Eu não...
O que foi, Red? Desabafa, seja o que for. Te garanto que vai se sentir melhor. Você disse que alguém sabe de alguma coisa e isso vai te causar encrenca? O que é isso? Ele literalmente senta no corredor e chora, e ele não sabe o que dizer nesse momento. Já estou com o telefone. Eu não vou desistir e vou processar quem estiver envolvido nisso. Reg, você quer falar comigo? Eu não posso dizer. Não? Você pode me dar alguns minutos do seu tempo? Vai ser um caso totalmente diferente. Quer brincar com este caso? Eu? Alguém te ameaça? Não. Você não está me ameaçando. Estou pronta para ir para lá. Uma das maiores lições daquela interação naquele dia foi uma declaração que ele faz logo antes de sair do escritório do xerife. Estou aqui trabalhando para você. Ok, estou trabalhando para sua noiva e seu futuro. Se você concordar, nós a encontramos, tudo bem? Se ela quiser, ótimo. A levamos para você ou você a leva para casa. Eu quero que você fique em casa, quero que você permaneça em casa. Mas se você não nos deixar te ajudar, isso não vai acontecer. Vamos trabalhar juntos nisso? Reggie. Certo? Vamos apenas conversar sobre isso. Não ligue para o que essas pessoas têm a dizer. Escuta, não seja burro. Então, Reggie. Estamos tendo uma boa conversa. Falaremos com você novamente. Embora essa declaração não seja uma confissão, é uma admissão. Sabe, você não diz para a polícia: ei, não me acusem de premeditação, a menos que tenha feito algo que eles possam interpretar como planejado. Ok, você pode estar pensando, claramente o Red está envolvido, né? Tem algo nesse cara que não bate. Mas justo quando parece óbvio, os detetives dão um passo atrás e outro nome entra em cena. E isso muda o rumo desse caso. Algo pelo qual vou me meter em encrenca. Tem alguma coisa pela qual eu possa me meter em encrenca se você está... envolvido no desaparecimento dela? Seja como for, pode levar à morte. A polícia amplia a investigação e, embora mantenha a mente aberta, começa a considerar outros suspeitos além de Reginald Robertson. Talvez outra pessoa esteja envolvida no desaparecimento de Tiffany. Nesse momento surge um novo nome, o vizinho Jeremy Walker, que tem antecedentes criminais, mas sem ligação aparente com o caso. Jeremy foi mencionado para nós por membros da família dela e vizinhos no condomínio de apartamentos que sabiam quem ele era, conheciam o relacionamento que ele e Red tinham. Ele era meio que o mecânico da vizinhança. Ele, sabe, consertava carros trabalhando em sua garagem e morava muito perto, no mesmo condomínio, apenas um prédio ao lado. Como você está, Jeremy? Tudo bem? Quer conversar lá dentro? Pode ser. Tanto faz também. Jeremy Walker meio que desenvolveu uma amizade com Reginald. Eles fizeram amizade por causa de carros e manutenção de carros. Ele também não é estranho ao crime. Ele tinha algum histórico criminal de outro estado. Olá, não. Ele estava prestes a ficar de olho na gente. Resumindo, esse caso está saindo do controle muito rápido. Ela está desaparecida há muito tempo. Isso é assustador. Todos os sinais de alerta, todos os dados e tudo o que já lhe dei nesses meus 30 anos de carreira fazendo isso me dizem que ela provavelmente está morta. Cara, espero que não. Eles realmente investigaram, sabe, se é possível que Jeremy tenha feito algo com Tiffany e ele é meio que o principal foco da investigação. Ele foi ouvido várias vezes e no início negou tudo. Só esperava que ela estivesse bem e se soubesse de algo, contaria. Mas eu realmente não sabia nada sobre o desaparecimento dela. O que o Red te contou? Mas no fim, essa história finalmente mudou. Um dia, ele desabou em sua sala de estar. E ele vai mover aquele carro? Vou comprar a parte do jockey. Ele está com o carro errado. Que carro? Não consigo lembrar o que você quer. Onde você deixou isso? Eu só lembro disso porque não o conhecia. Não importa. Tenho quase certeza de que ele esteve lá. Estou encrencado, irmão? Jeremy gosta de falar. Ele gosta de falar sobre si mesmo, ele se faz de bobo e ele meio que parece ser aquele cara que talvez não seja muito inteligente. E aqui está o que ele admite. É muito simples, é muito claro, é a única coisa que ele admite.
Red pediu minha ajuda para mover o carro dela e eu fiz isso. Eu não sei de mais nada. Foi realmente aí que tudo começou a mudar e as coisas começaram a esquentar. Acreditamos que ele tinha mais informações para dar. Nós, obviamente, sabemos que ele foi cúmplice ao mover o veículo dela depois que ela foi dada como desaparecida. Ele alega que não sabia que ela estava desaparecida. Havia algumas coisas claramente suspeitas sobre toda essa situação. Eu não sabia que ela estava desaparecida naquele momento de jeito nenhum. Por que ele iria querer levar o carro para o... Eu não faço ideia do motivo. Eu nem falei nada para ele. Ele simplesmente me acertou com aquela garrafa. Ele afirma para nós que não sabe o que aconteceu com ela. Agora, isso não é o que nos disseram que ele falou para outras pessoas. Isso não é o que a própria família dele nos contou. Ele basicamente apresentou várias versões contraditórias também sobre o que sabia ou não sabia. Uma viatura está chegando, vou te levar ao escritório para você fazer uma declaração por escrito sobre o ocorrido hoje. Cara, você dirigiu o carro. Atlanta odeia drogas, entendeu? Bem, precisamos ir nos preparar. Precisamos aparecer. Ele tá morrendo de medo, é? Eu sabia. Deus, entendi. Eu sabia que ele estava no caminho certo. Quando você e Red conversaram alguma vez, você chegou a mencionar que ela traiu ele? Cara, nunca vi ele bravo. Ele é estranho, mano. Nunca vi ele feliz, bravo ou triste. Está sempre equilibrado. Agora, a gente realmente agradece pela diligência, beleza? 100%. Agradeço mesmo. Tô te falando, não vou mexer com você. O que eu não quero que aconteça é que o Red venha aqui e conte uma história um pouco diferente. Não sei o que aconteceu com a mulher. Você deve estar certo. Ela deve estar morta em algum lugar. O que eu quero, Jeremy, é que você... Para provar algo. Tudo o que eu quero em toda essa história é a verdade. De volta ao escritório do xerife, os detetives estão tentando obter mais informações de Jeremy Walker. Mas, ao mesmo tempo, os investigadores também estão tentando localizar Regina. Reginaldo Robertson com mandado de prisão em mãos. O investigador da época apresentou acusações contra Red por furto do veículo dela, assim que ele foi localizado e comprovamos que ele o moveu. E o que está acontecendo? Eu sei que eles te trouxeram aqui. Eu sei que falaram algo sobre um carro, que o carro foi roubado, sei lá. Então estou tentando descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu. Tipo, beleza. Agora ele diz que foi Jeremy quem falou. Falei que só pegamos a corda. Sim, está indo bem. Vão checar a câmera. Devem querer me ver lá, já que não vi ninguém. Jeremy já disse que eu movi o carro a pedido do Red. Bem, ele também disse que eles estavam juntos. Então a polícia recebe essa pequena informação para voltar e conversar com o Red. Eles podem escolher dizer: "Ei, você nos disse que não estava lá, certo? E sobre seu amigo e vizinho ter te entregado dizendo que estavam juntos e foi isso que você fez?" Vamos voltar ao assunto principal. Você tem a chave do carro também? Sim, tenho algumas. Onde está a chave do carro? E que isso importa? Porque quando temos o carro e você tem a chave, gostaria de pegá-la para movê-lo. Não. Ela vai me acusar de roubar algo roubado. Isso é besteira. Jeremy disse que fomos nós ou algo assim. Sei que eles atrasaram o aluguel e são viciados em drogas. Entende? Então o Regis se vira e joga a culpa no Jeremy. A polícia conseguiu, através das evidências do telefone e também de dados do Google, encontrar algumas informações digitais que confirmaram a história que o Jeremy contou para eles, quanto ao carro da Tiffany ter sido movido. Quando Jeremy descreve como esse encontro acontece com esse veículo, isso é totalmente confirmado pelo vídeo. Ele diz que eles deixaram o carro, onde deixaram o carro. Ele também diz que depois de deixarem o carro, eles realmente vão embora. E alguns minutos depois, eles voltam para o veículo. Sabemos que ele é honesto porque não viu o vídeo e nos conta exatamente o que aconteceu. Eu disse que vão me acusar. Eu cansei dessa merda. Eu cansei disso. Você sabe do que estou falando? Jerry, venha antes. Jim, eu já estive na estrada de Deus. Se você olhar para a câmera, não serei eu lá. A câmera me flagrou. A câmera me pegou nisso porque eu não tinha ido pra estrada nenhuma, porra. Eu estava em casa, porra. Aqui está a Getcha, tá ligado? É foda eu ser acusado pelo maldito veículo que a gente pegou junto. Os investigadores têm pelo menos alguma pista sobre o envolvimento de Reginald no desaparecimento de Tiffany, mas não há provas suficientes para sugerir que ele fez algo com ela, certo? Há evidências que sugerem que ele moveu o carro dela, mas tem algo além disso? Enquanto isso, Jeremy Walker não está cooperando totalmente, e isso está criando dúvidas de que ele esteja dando aos detetives todos os detalhes verdadeiros.
Um dos motivos de estarmos de volta também é para te informar que Red está na cadeia. E o outro motivo é que Red está contando uma história um pouco diferente da sua. Você testemunharia isso no tribunal? Foi o que ocorreu naquela noite. A única coisa que vemos é que parte do problema agora é que você está... Uma testemunha no meu caso. E se alguém tentar ameaçar ou intimidar você de alguma forma, me avise, especialmente se conseguir a gravação. Sim, vou colocá-lo de volta na cadeia agora. Meu maior medo é que eu vá ter aquela porra de carona e me atirem pelas costas. Ele foi acusado de roubar o veículo dela. Essa acusação acabou sendo rejeitada pelo magistrado. Red agora percebe que, bem, Jeremy virou contra mim. Então, ele sai da cadeia e vai direto para o apartamento de Jeremy Walker para confrontá-lo. Ele é imediatamente preso novamente por rondar o local em atitude suspeita. Ele paga fiança por essa acusação e fica com uma tornozeleira eletrônica. Essas são medidas que estão sendo tomadas para tentar mantê-lo no radar da investigação e tentar obter o máximo de informações possível enquanto conseguimos utilizar crimes que realmente podemos provar. Este caso fica ainda mais complicado quando os detetives descobrem outro incidente que aconteceu meses antes do desaparecimento de Tiffany. Unidade disponível no momento, dirija-se à área de 6.611 Lower Fayetteville Road por causa de uma possível discussão. Pode desligar agora. Oi, como vai a senhora? Você está bem? Sim. O que está acontecendo? Butranya kau nan muamuan. Não ativo. Não está me domando. Você está me matando, Red. Onde está seu parceiro? Está me assustando. Alô? Você precisa ir. Condado de Cowan, número 1. Condado de Coweta, número 1, você me ouve? A melhor amiga de Tiffany foi ela quem mencionou o sequestro do qual não tínhamos conhecimento. Ouvimos essa história de que Red a levou para uma casa, ele atirou nela, ele a amarrou e coisas desse tipo. Não sabemos onde aconteceu. Não sabemos quando aconteceu. Envie um e-mail informando a disponibilidade nas unidades. Respondemos ao número 6.611 da Lower Fayetteville Road sobre possível disputa. Pode desligar. Ele não será ouvido chorando ou gritando. Alô? Aqui é o 911 do Condado de Coweta. Recebemos uma ligação interrompida deste número. Tudo bem? Desculpa, sim. Semana passada estava aqui com o telefone. Você estava mexendo no telefone? Sim, não foi isso. Ok. Conseguimos falar com um homem na linha que disse ter ligado por engano. Não ouvimos mais a mulher. Acho que essa crise precisará ser anunciada. Eles estão chegando a um ponto. Isso vai acelerar um pouco. Ela nos contou, porém, que a polícia foi chamada e eles foram parados. E, obviamente, isso soa muito estranho pra gente, porque pensamos, ok, se isso foi algum tipo de sequestro ou algum grande incidente e eles foram pegos, por que não conseguimos encontrar um boletim de ocorrência? Mais tarde, na investigação, as autoridades disseram: vamos descobrir onde fica esse lugar. Talvez ela tenha sido levada lá novamente. Então eles conseguiram revisar os relatórios e as ligações para o 911 e encontrar o incidente real que aconteceu em 13 de novembro de 2020. Oi, como vai a senhora? Você está bem? Sim, o que está acontecendo? Explique o que está acontecendo, só queremos entender, ok? Olá. Não posso falar nada. Ok, por que não pode? Ele vai me matar se eu disser alguma coisa. O incidente ocorreu na jurisdição do Departamento de Polícia de Nuna, mas nem eles sabiam o que se passava na época. Nós literalmente tivemos que passar por chamadas, incidentes, abordagens de trânsito, tudo o que pudéssemos encontrar, e literalmente filtrar placas, números de telefone e tentar encontrar literalmente uma agulha no palheiro. É uma casa vazia, uma casa abandonada aqui no condado de Coweta, e ele a levou para dentro da casa. Havia uma poltrona reclinável na casa. De alguma forma, ela foi amarrada com abraçadeiras, presa naquela cadeira. Ele então a ameaçou com uma arma de fogo. Como assim, ele vai te matar? Oi, minha esposa.
Como você conhece ele? Nós estamos namorando. Peguei ela no flagra com o cara. Ela até roubou meu carro e minhas coisas. Por que traiu? E ainda trabalha na prisão? Fiquei tipo, você está na prisão. Você está na prisão. Eu cheguei lá, tudo bem. Estava a caminho, vou voltar para casa. Ele estava sentado, você vai ver. Ok, está tudo bem. Vou colocar na garagem, dar a volta e sair de novo. Ela ficou tipo, não. Não, acho que você realmente fez isso. A Tiffany estava obviamente arrasada. Ela disse à polícia que não podia contar nada porque ele a mataria. Ele está conversando com os policiais e dizendo que pegou ela o traindo. Ela se recusa a contar o que aconteceu no local. Eles fazem uma busca superficial no veículo e não encontram nenhuma arma de fogo. Ali, à beira da estrada, com a falta de cooperação dela, eles sentiram que não tinham indícios suficientes para fazer uma prisão. Infelizmente, eles foram liberados juntos do local. Mãe de 3 filhos do condado de Coweta segue desaparecida e seu noivo foi preso novamente em poucas semanas. O noivo de Tiffany Foster, Reginald Robertson, foi detido na noite passada. Até agora, Robertson não foi acusado pelo desaparecimento de sua noiva. No entanto, as autoridades o acusaram de sequestro e agressão agravada. Eles afirmam que as acusações resultam de um incidente ocorrido antes de Foster, de 35 anos, ser dada como desaparecida. Robertson voltou à prisão devido à acusação de sequestro ligada ao incidente de novembro. E isso agora está aproximando o caso de uma prisão pelo desaparecimento dela. Lembra do incidente em que levou a Tiffany à casa vazia que mencionamos? Então você estava vendado ou algo assim? Eu encontrei o inferno. Está na prateleira, ok. Encontrei tudo. Um vídeo em que fomos parados saindo de lá sobre enviar. Eu consegui várias ligações para o 91. Coragem. Courage. Mas sabemos do que se trata. Conseguimos encontrar recibos até mesmo da Home Depot, dos tipos de abraçadeiras e enforca-gatos, que depois foram encontrados na casa abandonada e que haviam sido comprados. No dia anterior, ela foi sequestrada e levada para aquela casa abandonada. Eu não sequestrei ninguém, então é por isso que precisamos ligar. Quero saber o que tem lá dentro. Não sequestrei ninguém e falei em agressão. Eu vou pôr a mão nela. Cara, ele ainda está vivo? Estou atirando no escuro. Bullshit. I don't know. Eu não... No. You know what happened to her? You're going to go down with a cold-hearted joke. I don't know. Um assassino. Eu não matei ninguém. Assim que ele foi detido sem direito à fiança por essas acusações e foi indiciado por elas, as autoridades continuaram investigando para tentar encontrá-la. Tenho quase certeza de que ela teria contado à polícia que ele me sequestrou, que ele fez isso ou aquilo, ou sei lá o quê. Não. Ela disse, não posso falar com um ser humano. Ela falou sim. Aquele garoto te bateu muito, e em mim também ali. Eu concordo. Se fosse o caso, mais precisei sequestrá-la. Eu acredito que também sou louco e acredito que você fez isso, de novo. Agora temos imagens da câmera corporal dessa abordagem de trânsito. É muito doloroso de assistir, olhando para trás, vendo as circunstâncias. Só posso imaginar o estado de espírito dela naquele momento, ou os sentimentos que ela estava suportando. É meio triste pensar que, ok, você estava passando por tantas coisas e não se sentiu confortável para contar para ninguém, nem pra gente que te ama e se importa com você. E eu dei uma bronca nele quando o conheci, por causa da minha filha. Eu disse para ele, se você não estiver satisfeito com ela, não coloque as mãos nela, apenas termine com ela. E foi exatamente isso que ele fez. A mãe de Tiffany, Katrina Hill, até contou à polícia que Robertson falou para ela sobre o que aconteceu naquela noite meses antes do desaparecimento de Tiffany, algo em que ela não acreditou totalmente. O sequestro obviamente mudou completamente o rumo dessa investigação. Foi o que, no fim das contas, nos permitiu prendê-lo. Tenho um mandado judicial para coletar seu DNA, Reg. Preciso que você abra a boca. Como eu faço isso? Está no meu prontuário. Não funciona assim. Abra a boca. Cansei de ser legal. Sente-se. Mamãe. O comportamento dele e o envolvimento nas conversas obviamente foram muito reduzidos naquele momento.
Neste momento, 250 pessoas estão desaparecidas aqui no estado da Geórgia. Entre essas pessoas desaparecidas, Tiffany Foster. Tiffany Foster está desaparecida há mais de 6 meses. Foi um momento emocional para todo mundo, tentando seguir o dia a dia sem saber de nada. E aí é como se você estivesse esperando o episódio da próxima semana, mas você está vivendo isso. Tipo, é sua vida real, não um programa. Ninguém sabe ou escreveu isso. Então agora ele foi acusado de sequestro, e foi por isso que ele acabou ficando preso até 2023. Meses se tornam anos. O caso praticamente esfria. Reginald Robertson cumpre pena por outras acusações, ainda sem condenação neste caso. Ele ainda não foi acusado pelo sumiço da Tiffany. Por enquanto, é só um caso de desaparecimento. Talvez alguns meses depois, uma nova detetive foi designada para o caso dela. Ele disse, deixa comigo e eu vou te manter informada. Foi uma bênção. E eu fiquei muito grata, sabe? Porque ele realmente se dedicou de coração a nos ajudar a encontrar a Tiffany e descobrir o que estava acontecendo. E foi exatamente isso que ele fez, porque ele tinha me dito, não se preocupe com isso. Ele disse, eu vou. Ele disse, talvez eu fique dias sem dormir, talvez eu nem coma, ou algo assim. Mas ele disse que esse caso significava muito para ele, e ele foi trabalhar. Desde o momento em que fui chamado para esse caso, havia algumas frustrações por parte da alta administração e dos superiores do departamento do xerife e da divisão de investigações com a falta de progresso no caso. Eu literalmente tive que recomeçar esse caso como se ele tivesse acabado de acontecer. Peguei algumas caixas de arquivos cheias de documentos, CDs e pendrives, cheios de evidências em vídeo, imagens de câmeras corporais, extrações de dados de celulares, registros de antenas e registros fornecidos pelas redes sociais. Juntar tudo isso e formar esse quadro foi realmente uma tarefa esmagadora. Meu nome é Stacy. Eu trabalho aqui no escritório do xerife. A única coisa que quero conversar com você é sobre o seu noivo desaparecido. Só isso. Toda vez que eu conversava com vocês, eu não sabia qual era a situação. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estou... Você simplesmente não consegue entender totalmente como foi confuso acompanhar tudo isso no início. Mas quando você tira as incógnitas, eu consigo montar uma linha do tempo do que eu posso provar. O celular do Red, na minha opinião, foi a mina de ouro que realmente colocou tudo em perspectiva. O celular da Tiffany nunca foi recuperado, então conseguimos ver as comunicações dela através do celular dele. Ele enviava a ela esses recados de voz. Eu não sei como diabos eu continuo conseguindo, mas continuo mantendo a calma com o seu cara. Mas em algum momento vai chegar ao limite. Você continua me provocando e provocando e provocando. O que você acha que vai acontecer? Red foi esperto em apagar as mensagens que ele tinha enviado na conversa com a Tiffany. Ele não excluiu os áudios que estavam salvos em outro local. Eu decidi que quero descer até aqui. Não sei se Robert ainda fica no mesmo lugar. Mas se ainda não passamos por cima... Vai ser uma parada bem feia. Eu não tenho tempo pra esses joguinhos. As merdas que eu fiz não são nada comparado com o que você já fez. A gente conseguiu olhar algumas dessas mensagens da época do sequestro e também nesse meio tempo, quando ele começa a perceber que ela vai embora e que dessa vez ela pode realmente estar falando sério. Ele a enche de demonstrações de amor e tenta convencê-la, sabe, de que o relacionamento deles é certo, mas ela simplesmente não está mais nessa. Eu não sei pra onde a gente tá indo agora. Eu realmente nem tô focada nesse relacionamento. Eu só tô tentando colocar toda a minha vida em ordem. Assim, caso a gente não dê certo, eu não fico presa. Sinto que algo está acontecendo, por isso te pergunto o que há com você. Fala comigo. Pode ser que não esteja acontecendo nada. Com mais ninguém além de você. Se acontecer alguma coisa ou se você acabar dormindo com outra pessoa, dizendo isso, Red, você não me dá atenção, você não volta para casa para ficar comigo. Só não faça isso. Por favor, não faça isso.
Não vou esperar para sempre perdendo tempo. Você não entende o quanto eu te amo e o quanto eu estive apaixonado. Nunca estive apaixonado assim antes. Esse relacionamento é tóxico. É tóxico porque você faz ele ser tóxico. Quando eu falei com você de forma arrogante por ter pegado uma carona naquela outra noite. Porque eu pensei, bem, isso realmente te levou a algum lugar também. Sabe o que eu quero dizer? Agora você diz avaliar, ok, avaliar. Foi assim que as autoridades descobriram que ele a havia estuprado pouco antes do desaparecimento dela, porque eles conseguiram ver que ela mandou mensagem para ele, sabe, na manhã seguinte, dizendo: "Eu te disse não, você fez mesmo assim." Está chovendo muito. Bem, ele te disse, sabe, eu estou chamando isso do que é. Sim, foi estupro. Ok, rápido. Ele admitiu para Tiffany que tinha estuprado ela. Bem, isso é uma confissão. As novas acusações de estupro, assassinato, fraudes e furtos com cartão bancário foram incluídas em 2023, quando começamos a juntar todas as peças. Muitas coisas tiveram que se encaixar para chegarmos a este ponto em 2023 anos depois do desaparecimento de Tiffany. Sabemos que ele estava em posse do veículo dela depois que ela foi dada como desaparecida. Sabe, a própria família dele o viu nesse veículo. Alguns familiares têm medo desse homem e sabemos que ele não comunicou o desaparecimento dela. Conseguimos basicamente encontrar falhas em cada parte da história dele. Ela simplesmente desapareceu da face da Terra, não tem nenhuma atividade no relatório de crédito dela. Todas as contas, toda e qualquer atividade cessou em fevereiro, março de 2021. Ninguém consegue desaparecer desse jeito. O caso volta a girar em torno de Jeremy Walker e qual foi realmente o envolvimento dele no desaparecimento de Tiffany. Jeremy e Red, eles foram vistos em vídeo em um caixa eletrônico usando o cartão da Tiffany. Isso é uma péssima notícia. Também descobrimos que Jeremy estava com Red indo a lojas de ferragens comprando uma pá e um corta-vergalhão. Jeremy Walker, ele estava envolvido em fazer ligações sobre trituradores de madeira e ferramentas. E, sabe, conseguindo alguns dos meios e mecanismos que acreditamos que Reginald usou para, em parte, ocultar o corpo de Tiffany. Ele claramente participou da retirada e movimentação do carro de Tiffany. Ele esteve envolvido, mas não havia prova alguma de que tenha planejado ou agido sozinho. Esse papel foi totalmente de Reginald. De acordo com ele, ela estava conversando com outros homens e se comunicando com outros homens, e ele estava com ciúmes. Ele insinuou que houve infidelidade da parte dela e que isso era um problema no relacionamento. E na cabeça dele, na cabeça do Red, ele provavelmente está pensando: bom, se eu criar essa narrativa e algo acontecer com ela, vai ser fácil para as pessoas acreditarem que ela fugiu ou que está com outro homem. Ela simplesmente desapareceu. Nada demais. Não há nada para ver aqui, circulando. Muitas pessoas também se apresentaram na cadeia, oferecendo-se para falar conosco e dizendo: estou no pavilhão com esse cara, foi isso que ele me contou. Todos tinham algo em comum. Ela estava morta e não voltaria. Tínhamos todos os elementos desses crimes, incluindo o assassinato, mesmo sem o corpo dela. Reginald Robertson responde oficialmente a 10 acusações criminais. Ele pode pegar prisão perpétua se for condenado. Quanto a Jeremy Walker, ele está enfrentando suas próprias acusações de ocultação de cadáver e furto. Anos após o desaparecimento de Tiffany, o julgamento desses dois homens começa. Agora, não há câmeras no tribunal. Estive no tribunal, eu estava nervosa, condado de Coweta. O departamento do xerife fez o seu trabalho. Eu estava, sobrecarregada, E fiquei grata e feliz porque, eles finalmente pegaram ele, porque ele acha que ele é um gênio do crime. Com certeza, sem dúvida nenhuma, de longe, o caso mais complexo que já julguei. Entramos no caso sem nenhuma dúvida de que o júri acreditaria que Tiffany estava morta. Você nunca sabe ao certo se eles vão acreditar que ele a matou. O meio-irmão de Reginald veio depor. Ele conseguiu dizer inequivocamente ao júri que, poucos dias após o desaparecimento dela, Reginald estava andando com o carro dela por aí. Reginald o encarou e afirmou: ela não vai voltar. E o júri pôde ouvir isso. Tenho que dizer, há uma reviravolta nisso.
No início da investigação, os detetives souberam pelo meio-irmão de Robertson que a mãe dele foi morta quando ele era jovem, que ela se envolveu em algum tipo de briga com uma mulher e acabou sendo esfaqueada. Acho que todas nós concordamos que, não é provável que ele tenha conseguido matá-la no apartamento e depois colocado o corpo dela no carro sem que ninguém visse. Sobre como ela morreu, eu não sei. Em conversas com o primo dele, ele contou ao primo que atirou nela. O primo de Robertson testemunha que Robertson supostamente confidenciou a ele, confessou que usou uma arma de choque em Tiffany, até que ela desmaiou. Ele a amarrou com fita, a levou para um local não revelado e então atirou na cabeça dela com a própria arma. O que mais me abalou e realmente me destruiu foi quando o primo do Red foi depor e nos contou o que o Red disse para ele, o que ele fez com a Tiffany. E quando aquele homem estava falando, era como se eu sentisse aquilo passando por mim. E eu pensei, esse homem não está mentindo. Isso era um caso baseado no conjunto das circunstâncias. No início da investigação, é preciso explorar todas as possibilidades. Chega um momento em que fica claro, não faz sentido acreditar em outra coisa além de que ele a matou. E começando pelo incidente na Lower Fayetteville Road e com tudo o que veio depois disso e todas as evidências que foram reunidas, essa é a única conclusão lógica. O advogado afirmou que não havia provas suficientes para incriminar Robertson, já que ele tinha permissão para usar o carro e o cartão de débito dela. Que não havia provas da teoria do governo de que um triturador de madeira foi usada para se livrar de um corpo, e que não havia testemunhas ligando Walker ao desaparecimento de Tiffany. Esta equipe de acusação estava bem preparada, com as provas certas, para apresentar todas essas evidências a um júri durante 2 semanas e pedir que ele fosse condenado por todas essas acusações. Após essas 2 semanas de depoimentos e mais de 50 testemunhas depondo, e considerando a quantidade esmagadora de provas circunstanciais neste caso, esse júri leva apenas 6 horas para retornar com uma decisão. Quanto ao réu Reginald Robertson, primeira acusação, sequestro. Segunda acusação, invasão de domicílio em 1º grau. Terceira acusação, agressão agravada. Quarta acusação, cárcere privado. Quinta acusação, estupro. Sexta acusação, homicídio doloso. Nós, do júri, consideramos o réu culpado. Sétima acusação, ocultar a morte de alguém. Oitava acusação, fraude com cartão de pagamento. Nona acusação, furto. E 10ª acusação, falsificação em 1º grau. Nós, o júri, consideramos o réu culpado. Quanto ao réu Walker, que ocultou a morte de outra pessoa, nós, o júri, consideramos o réu inocente. Quanto à acusação de furto, o júri considerou o réu culpado. Deixou os nervos à flor da pele, minha ansiedade estava alta, a sala do tribunal era silenciosa, situação intensa. Parecia que dava para cortar o ar com uma faca e ainda assim tentar manter a calma diante das acusações. Só de ouvir aquelas palavras parecia que ela finalmente recuperou a voz. Eu queria chorar, para ser bem sincera. Quando o veredito do júri saiu, esse sentimento de alívio e de confirmação daquilo em que acreditávamos sobre esse caso e sobre essa investigação foi realmente avassalador. Poder abraçar a Katrina no final daquele julgamento, sabendo que pelo menos a pessoa que machucou o filho dela vai passar o resto da vida numa cela. Isso pelo menos é alguma coisa. Após 4 anos de perguntas sem resposta, Reginald Robertson é considerado culpado em todas as 10 acusações, incluindo assassinato. E, enquanto isso, Jeremy Walker também é considerado culpado de uma acusação menor por seu papel em ajudar a abandonar o carro de Tiffany neste estacionamento em Atlanta. Agora, os jurados que falaram à mídia após o julgamento a portas fechadas. Eles disseram que foi o comportamento de Robertson no tribunal que ajudou a guiar a decisão deles. Ele supostamente os encarou no tribunal, deixando-os desconfortáveis. Se você puder me mandar uma carona, tenho certeza de que esse é um momento em que você pode contar que, quando cumprir 10 anos disso, é como se... Obrigado, ele vai usar o seu. Carro, eles não pagam mais. Eu só vou até você. Uau!
Viva e aceite. Meu nome é Bruce. Jeremy Walker é condenado a 10 anos de prisão e Reginald Robertson é condenado a 3 penas de prisão perpétua consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional, mais 80 anos. Tem sido um momento difícil para mim e minha família. Ele não tirou só minha irmã, ele tirou uma mãe, uma filha e uma tia. Passar esses 4 anos sem saber onde ela estava é como se hoje uma nuvem tivesse sido tirada de cima de nós. Nossa. Orações e pedimos. Eu sou o filho mais velho da Tiffany. Basicamente, tive que passar 4 anos crescendo sem a minha mãe. Eu não estou realmente feliz com o veredito. Eu ficaria mais feliz sabendo onde a minha mãe está. Estamos perto de descobrir onde ela está, mas até nos disseram que, sabe, o Red iria tão longe a ponto de comer um corpo para garantir que a polícia não o encontrasse. Então, sabe, é um daqueles cenários em que nunca vamos parar de procurar. Eu não acho que exista qualquer possibilidade de Reginaldo contar para alguém, porque acredito firmemente que para ele tudo isso gira em torno de poder e controle, e saber onde ela está, saber exatamente o que aconteceu com ela, é o último resquício de controle que ele tem sobre ela. Tenha compreensão e esteja atento. Muitas situações hoje, inclusive com minha irmã, mostram falta de atenção das pessoas. Sabe, como eu disse, sendo intencional e conhecendo a pessoa com quem fala, estando certo, ninguém mais quer se envolver na vida dos outros. Não tem problema se envolver na vida alheia, porque isso pode salvar sua vida. Queremos que todos saibam que Tiffany ainda está desaparecida. E se alguém souber, disser, ouviu alguma coisa, eles precisam entrar em contato com as autoridades. Sabe, eu quero um desfecho. E para mim, isso seria ter um desfecho, poder ver minha filha. E eu sei que nós vamos encontrá-la e trazê-la para casa. Só que, sabe, vai levar um tempo. Então, nós vamos trazê-la para casa.